a bridge on my armor. Would you be open enough? Would you let me push you to something different? Would I be enough to give you the rush? I know that you've been missing. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will get me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. Or one last dance. Bum, 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 bum. I am standing still. No sudden move. Suddenly I feel like my body's being pushed towards you. Thumbs, head down. I think I'll pass out. I got my head in the clouds. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will give me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. Or one last dance. Bum, 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 bum. My bloody vessel's about to explode. My liquid courage is running low. Deja vu, we've been here before, but baby, I want more. I take my chances, the odds against me. Baby, if you just give me the chance, the drinks will give me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. Or one last dance. Bum, 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 bum. Oh, one last dance. Here we go now. Here we go now. Been sitting all night long. I can't get the signs you're sending on. Just a glance within the Yes, it would. to make a bridge on my armor. Would you be open enough? Would you let me push you to something different? Would I be enough to give you the rush? I know that you've been missing. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will give me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. Or one last dance. Bum, 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 bum. I am standing still. No sudden move.
got my head in the clouds. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will give me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. Or one last dance. Bum, 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 bum. My bloody vessel's about to explode. My liquid courage is running low. Deja vu, we've been here before, but baby, I want more. I take my chances, the odds against me. Baby, if you just give me the chance, the drinks will give me alright. I will go in the night, baby, if you give me a chance. Or one last dance. Bum, 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 bum. Oh, one last dance. Here we go now. Been sitting all night long. I can't get the signs you're sending on. Just a glance within the Yes, it would. to make a breach on my armor. Would you be open enough? Would you let me push you to something different? Would I be enough to give you the rush? I know that you've been missing. I'll take my chances even with the odds against me. I know that I am shaking and that you can see right through me. The drinks will give me Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para o nosso 266º webinar da iProcesso. Não, 64º, olha só, verdade, acelerando aqui. É o nosso quarto webinar da iProcesso numa sexta edição. Sempre falando do mundo ágil colaborativo,
trazendo especialistas super conectados com os temas atuais, os temas futuros, quem sabe os temas que vão ditar as tendências dentro do mundo corporativo. Eu sou o Kleber Zumiotti, deixa eu apresentar alguma coisa aqui, mas já quero mandar um abraço para o Lucimar. Obrigado, viu, Lucimar, você que esteve com a gente aqui. É uma conexão recente, indo aí o nosso amigo Dak, que nos conectou, mas a gente sabe que a gente tem um propósito comum, e aí depois você vai apresentar aí até mesmo o seu MBA, né, que está conectado aí com o tema, tá bom? Então, desde já, obrigado. Eu também quero agradecer a Raquel, obrigado também que a Raquel está aqui, daqui a pouco eu passo a palavra para ela, mas eu quero trazer aqui meus agradecimentos a todo mundo que está acompanhando a gente já há mais de 5 anos, olha que bacana, agora já temos 1.600 inscritos, né? Eu olhei agora há pouco aqui, somos 1.600 inscritos no canal, mais de 430 horas, totalmente gratuitas e disponíveis no nosso canal do YouTube. Agora 363 webinars. Então eu estava certo, olha, esse aqui é o quarto webinar. Beleza, então tá, é o do 164º. Olha como é bom a gente ter números. Olha lá, Lucimar, tá vendo? A gente vai falar de números, dados. É tanto webinar que a gente se perde. Mas é esse é o quarto webinar, então é o do 164º. E são 172 especialistas. Agora, com o mar, são 173 especialistas. Raquel, fala um pouco aí do teu processo da Processo Artes, porque eu acredito que tem muita gente conectada aí no universo do mar e que vai acabar entendendo um pouco melhor aí a tua participação. Bem-vinda. Obrigado. Perfeito, obrigada, Kleber, mais uma vez por me receber. Muito orgulho de poder fazer parte aqui desse projeto, que compõe muito da nossa atuação, né, na prática aqui toda quinta-feira. Para quem não me conhece, eu sou a Raquel Fumagalli, sou a head da spin-off da iProcesso Artes, que busca ser a veia artística dentro do universo corporativo. Então a gente diz, né, quando a pessoa fala, você quer que eu desenhe? Eu sou essa pessoa que desenha, para a gente trabalhar com a comunicação, né, visual, a parte lúdica também, com as analogias e as cores, mas sempre carregando muita informação, né, não é bonito só por ser, né, ou legal de olhar só por olhar. E aí, com essa nossa ideia, a gente teve um alcance muito bacana, a gente gosta de trazer a ONU, né, me convidou para participar da reunião deles aí da região de São José do Rio Preto por 2 anos seguidos, da ONU Habitat. Fiz também os mapas mentais, como eu faço aqui toda quinta-feira. Então, para ver como é um momento de crescimento e interação, sempre encorajo as pessoas aqui do chat a participarem desse processo e deixarem perguntas ou insights que tiveram durante, né, a nossa troca aqui, que tudo ajuda a compor o material final que a gente sempre entrega encapsulado, né, como pequenas pílulas do nosso conteúdo aqui. E vamos para mais um. Muito bom, obrigado, viu, Raquel? Ó, já tem gente aqui no chat. Um beijo, um abraço para o Marco e Maria Amabile, que estão aqui direto. O Robson Castro. Cara, depois de muito tempo eu voltei aqui. Ótima conversa. Muito bom, Robson. Você precisa voltar para cá para trazer as suas novidades, hein? Sei que você não para. O Carlos Barini, saudações analíticas, meu querido mestre Stasso. Muito bom. E o Erlon Amaral, também aqui, dados e fatos. Muito bom, Erlon. E aí o professor Lucimar também mandou um boa tarde para todo mundo. Pessoal, vai colocando ali no chat as suas dúvidas, questões. Lucimar, mais uma vez, obrigado. Agora o tempo é teu, se apresenta. Já quero deixar aqui o meu agradecimento sincero, porque a gente teve uma conversa extremamente profunda e curta, mas com grandes conexões. Eu ofereci para que você viesse aqui falar desse tema fenomenal, que é o Business Análise e o Analytics, né? O Business Intelligence, o Analytics, perdão, para que a gente tenha um entendimento um pouco maior e melhor sobre o uso do BI e do Analytics, né, da ciência de dados. E você prontamente já topou. Eu achei muito legal, né? Temos aí uma questão de horário, mas vai ser o suficiente para transmitir tudo. Então, eu queria que você se apresentasse para o nosso público e também
trazer o público que já te conhece. Olha o Edmur aqui. Muito bom, Edmur. Bem-vindo. Vai lá, Lucimar. Muito boa tarde a todos, né? Obrigado aí ao Kleber pelo convite para participar aqui do webinário. Obrigado, Raquel, também que está aqui com a gente, tá um prazer conhecê-la. E, enfim, vamos ter aí uma horinha, né, na tarde de hoje, né, para poder conversar um pouquinho sobre Business Intelligence e Analytics, e vocês podem ficar bem à vontade para fazer perguntas durante a apresentação, tá? Estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas. Bom, muitos de vocês já me conhecem, outros ainda não me conhecem, né? Eu sou o Lucimar Sasso Vieira, eu trabalho com Business Intelligence e Analytics e todas as suas ferramentas, a gente vai explanar aqui um pouquinho. Já escrevi alguns livros, já ministrei várias palestras, ainda ministro, né? Organizo eventos, cursos, mentorias, consultorias e desenvolvo projetos dentro das empresas na área de BI e Analytics. E estamos com um novo projeto aí, né, que o Kleber comentou no começo, que é a pós-graduação em Inteligência Artificial e Analytics, lá no Centro Universitário de Rio Preto, que é o NIRP. Tá? Nós vamos abrir a primeira turma, agora em maio de 2025, e se você tiver interesse, depois entre em contato com a gente, mas mais do que isso, né, ajuda a gente a divulgar a pós, e se você tiver alguma dúvida, nós estamos aqui à disposição para falar alguma coisa também. Tá joia? É a realização de um sonho, né? Montar uma pós-graduação nessa área. Eu sempre tive o sonho de fazer isso. E em 2025 a gente está conseguindo realizar esse sonho, graças a Deus. Bom, eu sou professor na área de tecnologia da informação desde 2002, já faz um tempinho. Sou professor da FATEC de São José do Rio Preto desde 2006. Já participei de vários projetos de BI e Analytics, principalmente em bancos e fintechs. Eu gosto muito da área de tecnologia da informação, por causa da minha formação acadêmica, pós-graduação, etc. Mas eu sou apaixonado pela área financeira. Então, sempre que eu posso, eu participo de projetos que envolvam a tecnologia da informação com a área de finanças, e graças a isso, eu já participei de alguns projetos, né, de bancos e fintechs, e é muito legal, né, pelo menos como eu gosto disso, unir a área financeira com a área de TI e principalmente com a área de inteligência artificial, com a área de analytics, né, isso daí para mim é show de bola, né. A minha formação acadêmica é em ciência da computação, eu fiz o mestrado e doutorado pela USP de São Carlos, na área de análise de dados de áudio e voz, e fiz algumas certificações de coaching também, para me desenvolver como pessoa, para ajudar a falar em público, ajudar a ser um professor melhor, um palestrante melhor, e tenho um pouquinho de experiência desde 2009 na área de investimentos na Bolsa de Valores, mercado de ações, fundos imobiliários, mercado de opções, mercado futuro e commodities, né, índice, mini índice, dólar, mini dólar, tá? Tudo isso a gente atua na prática também, sempre envolvendo a área de tecnologia, envolvendo a área de machine learning, inteligência artificial, para tentar automatizar o máximo possível essa questão de investimentos no mercado de renda variável, porque às vezes um segundo ele pode ser o diferencial para você ganhar ou perder dinheiro na bolsa, ou em outros mercados também. Bom, basicamente essa é a minha apresentação. Aqui tem as redes sociais, depois quem quiser me seguir, me segue ali no Instagram e no LinkedIn, tá? A gente procura ser o mais ativo possível, postando conteúdo, postando material da área, então podem ficar à vontade. Pode ficar à vontade, Kleber. Esse sonho já virou realidade, pode ter certeza, viu? Vai trazer. Mas já é uma realidade. Eu acredito que é uma questão realmente de educação, sabe que cada vez mais a inteligência junto com a AI, com a inteligência analítica é necessário. Nós precisamos tomar decisões baseados em dados. E aí, até para colaborar, né? Aí com esse entendimento, olha só, eu trouxe uma frase deflagradora da semana da Carly Fiorina. Ela é ex-CEO da HP. E a frase é assim, ó: o objetivo de coletar dados não é apenas tê-los, mas transformá-los em informação em insight.
E o que é muito bacana? Quando a gente tem a informação, a gente muitas vezes olha para o passado, que serve para entender o comportamento, para olhar para o futuro. Ou que a gente olhe o que está acontecendo, para que a gente tenha insights e uma visão preditiva para o futuro. Quando a gente traz essa visão preditiva, a inteligência artificial trabalha assim. A inteligência artificial trabalha com essas predições, com essas estatísticas, com uma análise de dados. Hoje pela manhã eu estava comentando que a inteligência artificial ela é racional. Apesar de ela ter um comportamento muito humano, mas é um humano racional, é tudo preditivo, é tudo estatístico. O que impressiona é ela processar de uma forma rápida um volume gigantesco de dados para que ela tome informação, que ela tome a informação não, para que ela tome uma decisão para uma resposta, né? Então, a gente precisa realmente coletar os dados, são dados que são fatos, para que a gente possa transformá-los em informação, em um contexto para que isso insights. Lucimar, dentro dessa frase deflagradora, antes de eu seguir aqui só com alguns recados, você quer comentar algo que te remete aí a essa frase dentro do tema que você vai abordar? Tá no mudo, tá no mudo. Eu vou bater muito na tecla de que as empresas, muitas delas, né, principalmente as pequenas e médias empresas, elas precisam ter os dados. Eu já cheguei, assim, não foi uma nem duas vezes, né? Já cheguei várias vezes, fui convidado para dar consultoria de BI nas empresas, e na hora H, na hora de analisar os dados, na hora de montar o dashboard, ou na hora de criar um algoritmo preditivo, vem a primeira pergunta: onde estão os dados? Aí um olha para o outro, um começa a gaguejar, e fala, então, os dados não foram inseridos corretamente no sistema, ou a gente tem o sistema, a gente paga o ERP, mas os dados não estão lá. A gente precisa contratar alguém para inserir os dados. Então, é hora da gente brecar, falar assim, não, vamos dar um passo para trás, você contrata alguém, insere os dados no sistema e depois chama a gente aqui de volta. Porque é impossível, né, você fazer um projeto de business intelligence, um projeto de inteligência artificial e analytics, sem ter os dados na mão. E, por outro lado, já tem empresas que são mais amadurecidas, elas têm os dados no sistema, só que está como dados brutos. Esses dados, eles não são lapidados para virar conhecimento e gerar o ouro para a empresa, né? Ele é aquele ouro que ainda está escondido lá na mina, né, debaixo da terra. Então, tem dois tipos diferentes de empresas, dependendo do nível de amadurecimento. Nacional. Oportuno. Que não é só ter o dado, transformá-lo em informação que é útil para você levar uma mesa, não até antecipar problema, ou evitar que eles. Eu estou lembrando aqui, isso também conecta com o teu MBA, Lucimar, porque a gente vê cada vez mais a procura de mais 40 mais no mercado. E não é por uma razão da evasão 40 menos, né? Mas é porque o 40 mais tem a bagagem, tem casca, é aquilo que a gente fala dinossauro, é o cara que sabe o que vai fazer no mercado. Só precisa estar atualizado, precisa ter uma roupagem nova dentro de novos. IA é um deles. Quando a gente fala da IA, é outro deles. No nosso caso aqui, no nosso MBA, que é a quarta turma, a gente abriu a quarta turma. É o 5º ano que nós estamos com o nosso MBA de Gestão Corporativa dos Processos de Tecnologia, reconhecido pelo MEC, também em parceria com a Unip. A gente traz essa visão nova. Tem muito 40 mais que tem muito conteúdo, mas ainda quer fazer a administração do jeito que sempre fez. Não vou falar que é o antigo, mas é o jeito que sempre fez. O jeito que sempre foi feito precisa ter uma adaptação, precisa ter um ajuste. E nesse MBA a gente traz esse ajuste. Então, podem clicar aí o QR Code para aqueles que estiverem interessados, ou como o próprio Lucimar falou, aqui no nosso rodapé tem o nosso WhatsApp, tem o Telegram, vocês podem entrar em contato com a gente para inscrição, tanto do nosso MBA, que já iniciou com a aula magna, mas que dá tempo,
quanto para o MBA de BI, o MBA é de Inteligência Artificial, BI e Analytics, não é isso? Exato, perfeito. Inteligência Artificial e Analytics. Muito bom. Então, olha só, que de repente dá para fazer os dois em paralelo, hein? Super Que maravilha, isso seria ótimo. Não é? Muito bom. E aí a gente tem esse dinossauro surfando na onda da tecnologia, né? Tanto com a ciência de dados, quanto com a administração e também com a IA, porque é assim que a gente precisa levar hoje um corporativo. Não dá para remar contra a maré. Lembrando vocês também 40 mais do nosso empoderaí.com, que é o nosso projeto de empoderamento das pessoas, profissionais e empresas através da inteligência artificial. Hoje nós temos 11 áreas de conhecimento com profissionais, totalizam mais de 22 profissionais conectados com essas especialidades usando a IA. Então, toda empresa e todo profissional tem hoje condições de levar esse conhecimento de área com a inteligência artificial através desse projeto, que é um site, inclusive, tá bom? E o nosso PDC, Programa de Desenvolvimento de Consultores, esse ano estamos com 1/3 já em avanço da nossa segunda turma. Formamos o ano passado 18 consultores, esse ano temos 12 consultores e todo ano vamos formar consultores no mercado, porque entendemos que a consultoria é uma forma viva de levar conhecimento atualizado para dentro das empresas. Consultor, que é aquele dinossauro que fala as coisas velhas, não é o consultor que a gente forma. O consultor que a gente forma é o consultor que usa IA, que leva benchmark, que leva novos métodos, leva boas práticas, que é o consultor que agrega, que faz parte da solução. Por fim, nós temos a comunidade Astrolatos, que é uma comunidade que já totaliza 5 anos de existência. Lá nós discutimos processos organizacionais, tá? E agora saiu aqui a nossa arte. No dia 26 de abril, das 8 ao meio-dia, teremos o nosso 8º evento de inteligência artificial nos negócios, com o tema Empresas Inteligentes. A gente trouxe aí um conceito de como as empresas são mais usando a inteligência artificial. As pessoas precisam saber usar essa ferramenta a seu favor e a favor da organização para que os dois cheguem no melhor resultado. Para aqueles que perderam as 7 edições anteriores, nós estamos fazendo uma repescagem nessa 8ª. Você vai de 0 a 100 numa manhã, para que você possa enquadrar um pouco mais com as utilizações da IA e saber os princípios básicos de um prompt, RAG, agentes, multi-agentes, para que você possa ter gatilhos internos, especificamente o chat GPT. Mas são conceitos que servem para outras LLMs, né? As Large Language Model, para que a gente possa cada vez mais estar inserido grande já é realidade do mundo corporativo. Ô, Lucimar, eu vou deixar você agora com o tema, tá bom? Eu vou deixar aqui a Grandata. Muito bom. Olha lá, falando o professor. Com certeza é para você. Aqui, ó, muito bom, Lucimar. Você tem um... Vitor, um abraço, Vitor da Olá. Grandata. Show de bola. Tá vendo? Muita gente. Pessoal, olha, para aqueles que são novos, conheçam o nosso canal. Nós temos mais de 460 horas gratuitas. Se inscrevam no nosso canal, porque o YouTube dá condições melhores de levar esse conteúdo para outras pessoas, que é um conteúdo de altíssima qualidade. Vamos lá. Agora, Lucimar, o tempo é todo teu. Você fala aqui, notando aqui, vou olhando as perguntas e a gente vai interagindo. Perfeito. Então, o tema do nosso bate-papo aqui é como alavancar sua carreira ou empresa, né, com Business Intelligence e Analytics, né? Pode passar. Mude sua mente. A sua situação de vida é diferente da sua vida, né? A situação de vida é o nosso lado exterior e a nossa vida é o nosso lado interior. Tudo começa na nossa mente, na nossa cabeça. Todo grande sonho, né? Ele nasce na nossa cabeça e ele é colocado para o mundo exterior por meio aí das nossas ações, né? Que nem eu comentei aqui no começo, um grande sonho, né, que nós tínhamos, né, de montar uma pós-graduação na área de Business Intelligence e Analytics, né, com inteligência artificial, é algo que sempre nasce de um pensamento. Então, se você tem uma ideia, se você tem um pensamento, coloca isso no papel e entre em ação, que mais cedo ou mais tarde você vai conseguir.
tá? Seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, o importante é você nunca desistir. O computador surgiu porque alguém teve uma ideia. A lâmpada elétrica surgiu porque alguém teve uma ideia. O avião surgiu porque alguém teve uma ideia. Então, tudo sempre nasce na cabeça de alguém. Pode passar. Pode passar todos os itens aí, pode ir no último. Aí, isso, perfeito. Bom, eu acho muito importante um evento que nem esse que nós estamos fazendo, um evento que vai acontecer no dia 26, que o Kleber está organizando. Por quê? Porque sempre quando eu busco aprender alguma coisa nova, eu falo, nossa, quais lugares eu devo frequentar, seja lugares físicos ou virtuais, quais lugares eu devo frequentar para encontrar novas pessoas que tenham novas ideias, para que eu possa ter novas ações e gerar novos resultados na minha vida. Então, se você deseja algo novo, em qualquer área, tá? Não é só na área profissional, mas aqui no nosso caso estamos falando da área profissional. O que você deve fazer? Eu quero aprender sobre Business Intelligence e Analytics. Onde estão essas pessoas, né, que falam de Business Intelligence e Analytics? Eu preciso frequentar esses lugares para conhecer essas pessoas, porque aí eu vou ter novas ideias, e eu tendo novas ideias, eu vou ter novos pensamentos, novos sentimentos que irão gerar novas ações. E se eu tiver novas ações diferentes das ações anteriores que eu havia tendo, eu consigo novos resultados na minha vida nessa nova área que eu estou aprendendo algo. Então, se eu quero aprender alguma coisa nova, primeira coisa, eu busco lugares onde tem pessoas que já sabem e já conversam, já trocam ideias sobre essas coisas novas que eu quero aprender, beleza? Então, parabéns para quem está assistindo aqui a live ao vivo ou a gravação da live, né? Fica redundante, porque você está buscando lugares onde tem pessoas com interesses afins falando daquele assunto, beleza? Pode passar. E é incrível, reforçando aqui, o Andrei também aqui, só da Unir, estou começando a área de dados e saber quais são as principais ferramentas do analista. Muito, então é uma pergunta aqui que dá para a gente. Mas, fica até o final da live que eu vou responder durante a live. É isso que eu ia falar. E é muito legal isso que você traz, porque hoje a gente tem um meio de comunicação como esse, para que a gente explore esse conteúdo muito mais para chegar em pessoas que talvez a gente não tinha isso há 10, 15 anos atrás. Uma participação quando você traz assim novos lugares, inclusive digitais, participando de webinars como esse, interagindo, entendendo como a gente pensa, profissionais que já estão há bastante tempo no mercado, que tem muitos acertos, mas também tem muitas lições aprendidas, para você cortar os atalhos. Então é muito legal essa dica que você está dando, porque é o tipo de mentalidade que as pessoas deveriam ter, porque cada um tem o seu valor, né? Legal, perfeito. É muito legal o digital. Até eu fui numa reunião, uma apresentação, na verdade, da minha filha na escola, na segunda-feira agora. E lá tinha o pai de uma amiga dela, e eu não conhecia ele pessoalmente, né? E ele falou assim, eu tô no teu grupo do WhatsApp, você sabia? Eu falei, eu não, tem tanta gente lá. É um grupo aberto, assim, que entra quem quiser, tá? Não é um grupo muito moderado, assim. Ele falou, não, eu entrei em 2020, que você fazia live de bolsa de valores e tal. Eu falei, caramba, que legal. Então, o digital, ele atinge pessoas que, às vezes, a gente nem tem um controle, né? Uma pessoa lá em outro estado, em outro país, ouve o que a gente fala. Por isso que é muito importante a gente trabalhar assuntos de qualidade que realmente possa fazer a diferença, né, na vida das pessoas. Muito bom. Bom, a frase clichê, né? Dados ou são, né, o novo petróleo. Muitas pessoas acham que essa frase é novinha, só que essa frase ela foi falada no meio da década de 2000. Tá? Essa frase tem mais de 15 anos, pelo Clive Humble. E ele falou essa frase, dados é o novo petróleo, são o novo petróleo. E ninguém dava nada para essa frase. Tá? Aí, de 2015 para cá, todo mundo começou a falar essa frase, virou clichê. Né? Nós falarmos que dados são o novo petróleo. Pode passar. Quando a gente fala que dados é o novo petróleo, o que são dados? São números, né? São números brutos. É muito importante a gente compreender isso, como que os dados são armazenados e processados no computador, por meio de números. Tudo no computador são números, normalmente são números binários, eu não vou entrar em detalhe aqui nessa parte técnica, são zeros e uns, mas o importante aqui para quem está assistindo, né, pela primeira vez,
é entender que quando a gente fala em dados armazenados em um computador ou dados processados em um computador, nós estamos falando de números. Tudo vira número no final das contas. Então, para trabalhar na área de dados, você vai ter que lidar um pouquinho com números, tá? Pode passar. E tudo gera dados. O corpo humano gera dados. Se a gente falar da parte biológica, né, do corpo humano, você vai lá e faz um exame de sangue, um hemograma. Aí vem o resultado na sua mão. Vem um monte de números, um monte de dados para você e o seu médico interpretar. Se você faz um eletrocardiograma, vem aquele gráfico onde você olha lá e fala, nossa, não estou entendendo nada, mas aquele gráfico está cheio de números, e o seu médico vai ter que analisar. E assim, também com o eletroencefalograma e muitos outros exames, né, que você possa estar fazendo. Então, o corpo humano, olhando só para a parte biológica, ele gera muitos dados, ele é uma máquina de gerar dados. Agora, tem um outro lado do corpo humano, que seria mais a parte comportamental, né, do ser humano, seria a interação do ser humano com o ambiente externo. Então, o ser humano, ele interage, por exemplo, em redes sociais. Ele interage no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Facebook, etc. O que ele está fazendo? Ele está gerando dados. Vocês já pararam para pensar quantas curtidas, quantos comentários, quantos compartilhamentos tem no Instagram, no Facebook, em 1 minuto, no mundo inteiro? Olha quantos dados são gerados em 1 minuto no planeta inteiro, né? Só de comentário, curtida e compartilhamento nas redes sociais. Quantas mensagens são espalhadas no WhatsApp? E são todos dados novos, né? A gente não está falando que são dados de ontem, não. São dados quentinhos, né? Gerado hoje. Então, a interação do ser humano com o ambiente externo gera dados. Hoje, além do ser humano, você tem máquinas gerando dados. Você tem carros autônomos que geram dados. Você tem máquinas agrícolas que geram dados. Elas interagem, elas recebem estímulos de dados para poder tomar decisões inteligentes e ela gera novos dados ao tomar essas decisões inteligentes. Hoje você tem carro que anda sozinho, você tem máquinas agrícolas que andam sozinho, né? Quando eu morava lá na roça, né? Não comentei essa parte aqui da minha história, tá? Eu venho da zona rural, eu morei na roça há muito tempo, né? E na época que eu trabalhava na roça, o trator tinha 3 alavancas, tá? Não sei se alguém aqui que está assistindo já dirigiu o trator antigo. Você tinha a alavanca, que é um câmbio pequeno, o câmbio grande, onde trocava as marchas, e o acelerador, que é na mão, né? Os tratores antigos, o acelerador era só na mão. Era só isso. Então, era facinho, né? Você dirigir um trator antigo. Agora, hoje não. Hoje você tem que fazer um curso de operador de máquina para poder manusear um trator, lá na usina de cana-de-açúcar, por exemplo, né? Você vai lá na John Deere, puxa vida, né? Você entra, parece um painel de avião, né? Aquela máquina. Você precisa fazer um curso completo. E aí você pergunta lá para o cara, eu falei, ei, como que funciona? Aí o cara, não, vamos lá para o computador. Quer dizer, ele senta no computador, ele faz toda a programação dos mapas, do geoprocessamento, aí ele grava no pendrive. E de repente ele entra no trator, espeta um pendrive no trator. Eu falei, puxa vida, quando que eu ia imaginar, né, há 30 anos atrás, que eu ia espetar um pendrive no trator, né? Na época que eu morava no sítio, não tinha nem pendrive, não existia, era só disquete. E hoje é assim que funciona, quer dizer, o operador da máquina senta no computador, faz a programação, põe no pendrive e leva lá para o trator. Então, isso é muito interessante, né? As máquinas interagindo com o ambiente, ela recebe dados, processa esses dados e geram novos dados, tá? E, finalmente, as empresas, né? Que talvez seja até boa parte do nosso foco aqui, as empresas adoram gerar dados. Só que hoje as empresas também, além de gerar seus próprios dados, elas estão pegando dados externos, processando esses dados e gerando seus próprios dados para tomar decisões mais inteligentes. Beleza? Pode passar. É um volume gigantesco. Gigante, realmente Big Data, não tem como, não é só uma expressão, é realmente ao pé da letra, né? E a partir dos dados, né, dados são números, surgiu aí uma área que se chama ciência de dados, né? Essa área, ciência de dados, é uma área muito ampla, tá? Que envolve várias etapas e vários profissionais em cada etapa.
E a ciência de dados surgiu a partir do quê? A partir dos dados. Então, o que é um dado? Dado é uma sequência numérica, né, desorganizada. Agora, quando você pega essa sequência numérica e você organiza ela, aí você passa a ter uma informação. Pode apertar mais um botão aí. Eu acho. Tá ali. Aperta mais um, vamos ver. Aí, tá, peraí. Aquele retângulo ele não ficou no lugar certo, mas tudo bem, tranquilo, tá? Se você procurar nessa sequência de cima, que é o dado, aqui você tem quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13 números. Esses 13 números estão bagunçados, estão desorganizados. Nós chamamos de informação bruta ou simplesmente dados. Tá? Então, a característica de um dado é desorganização. Ele é desorganizado por natureza. Essa é a definição de dados. Agora, quando você procura algo organizado dentro desses dados, você passa a ter uma informação. E aí é onde começa a surgir conceitos que no dia a dia, eu e vocês, a gente usa como sinônimo, né? A gente usa a palavra dado e a palavra informação praticamente como sinônimos. Computacionalmente falando, são coisas diferentes. A informação precisa ter uma certa organização. Então, se você procurar naqueles 13 números, você vai encontrar essa sequência que eu coloquei aqui no exemplo, que é o 01, 00, 0001. Essa sequência tem 8 números. Essa sequência exata de 8 números corresponde à letra A maiúscula. Então, toda vez que você vai no teclado do seu computador, do seu celular, e aperta o A maiúsculo, o computador interpreta essa sequência de números. Então, essa sequência de números é algo organizado, porque tem 8 bits e representa alguma coisa, representa a letra A. E, finalmente, tem o conhecimento, né? Aí, o conhecimento, eu não vou nem entrar muito a fundo nesse assunto, senão eu vou ficar até amanhã. Porque aí a gente vai falar de inteligência, de inferência das informações, né? O que é uma máquina inteligente? Existe máquina inteligente? Né? Então, a gente precisa definir o que é inteligência, primeiro, para depois dizer se existe ou não um computador inteligente, uma máquina inteligente. Então, a gente vai deixar para outra parte. Mas só para seguir o nosso exemplo aqui de conhecimento, né? Qual que é a diferença do conhecimento para a informação e para o dado? O conhecimento, ele é uma conclusão, né, a partir de uma informação e a partir de um dado. Eu tinha uma sequência de números desorganizadas, que eram dados. Eu peguei uma parte organizada desses dados, então eu coletei uma informação. Eu passo a ter uma informação. Aí, a partir dessa informação da letra A, eu posso inferir, por exemplo, que numa lista de 30 nomes de pessoas, se eu olhar para o primeiro nome, eu vou olhar que a maioria dos nomes, não todos, né, mas a maioria dos nomes femininos termina com a letra A. Então, isso é uma inferência. Eu estou inferindo, ou seja, estou gerando conhecimento a partir de uma informação, que é a letra A, que vem a partir dos dados, que é uma sequência de números desorganizados. Eu posso usar um exemplo, sei lá, do ar-condicionado. Eu falei o que vem na cabeça agora. Eu olhei para o meu ar aqui. Você pode olhar para o ar-condicionado e falar, beleza, quais são os dados? Temperatura 23 graus. Beleza, o que é 23? É um número. Tá? Agora, eu posso falar assim, nossa, eu estou com frio, tá? 23 graus está frio. Então, a partir do dado que é 23 graus, que é um número, eu gerei uma informação. Eu falo, eu estou com frio, tá? Preciso pôr blusa. Agora, a partir desse dado, que é o 23, e a partir da informação que eu estou com frio, eu posso gerar um conhecimento. Qual que é o conhecimento? Horas. Se toda vez eu vou lá naquela palestra e o ar está 23 e eu passo frio, qual que é a conclusão? Que toda vez que eu for nesse local, eu vou ter que levar uma blusa. Então, eu gerei um conhecimento a partir da informação, a partir de um dado. Tá? Então, a rigor, a gente deveria usar de maneira separada a palavra dado, informação e conhecimento, mas a gente acaba usando como sinônimo, não tem problema, tá? Mas é só para explicar aqui como funciona no computador, beleza? Pode passar. E o que é BI, né? Business Intelligence, né? Inteligência nos negócios. Pode passar. Eu coloquei uma definição aqui, que é uma da... Pode pôr tudo aí, o conteúdo dos slides. Uma das maiores confusões que existe, né, nessa área de dados é BI e Power BI. Tem muita gente que fala assim, olha, eu trabalho com BI. Eu falo, meus parabéns. Eu falo, o que você faz? Eu trabalho com Power BI. Eu falo, mas você trabalha com mais do que? Não, eu trabalho só com Power BI. Então, o Power BI é uma coisa
E o BI é outra coisa, tá? O BI, Business Intelligence, é uma área, é uma grande área do conhecimento, que envolve tecnologia da informação e negócios. O Power BI é uma ferramenta dentro do BI. Então, imagina que você tem o mar. Uma gota dentro do mar, dentro do oceano, é o Power BI. A área de BI é o oceano inteiro. Ou você fala, não gosto de água, vamos para a areia da praia, então. Você pega um grãozinho de areia da praia, fala, esse grãozinho de areia, tá vendo? Isso é o Power BI. Agora, essa areia toda aqui da praia é a área de Business Intelligence, que é um negócio muito maior, né? Muito mais violento. Então, eu coloquei aqui uma definição formal, né? O BI é um conjunto de tecnologias, processos e ferramentas, né? Que permitem a extração de dados, transformação de dados, carregamento de dados, processamento de dados, análise e visualização dos dados de um negócio. O objetivo do BI é transformar dados brutos em insights, ajudando gestores de empresas a tomar decisões mais assertivas para o negócio. Essa é a frase final, né? A gente usa muitas ferramentas de BI, a gente usa muitos processos, um monte de coisa, mas no final das contas, qual que é o objetivo final da área de BI? É entregar subsídio suficiente para gestores de empresas tomarem melhores decisões. Então, como que o gestor de uma empresa, ele consegue tomar melhores decisões? Por meio desses subsídios que são entregues, né, para ele, por meio da área de BI, ok? E, por outro lado, o Power BI ele é uma ferramenta de software para visualização e análise de dados, é muito importante, é muito usada, né, em algumas etapas do processo de BI. O Power BI ele não vai resolver, assim, nem 10% dos seus problemas de BI. Você precisa de muitas outras ferramentas e processos para poder fazer o projeto inteiro, tá? Ele está lá no final da ponta, digamos assim. Beleza? Pode passar. É uma confusão faz mesmo. Gigantesca, gigantesca. Eu acredito muita gente perde essa história. A gente tem mais de 40 anos, mais de 50 anos, uma época da década, importou muito no Brasil na década de 80, e tendo dados numa década de final de 80, começo de 80, entra numa reengenharia de processo e negócios. E aí você tem a célebre frase, né, do petróleo, né, o dado petróleo da humanidade. E você passa a ter esse dado estruturado, né, ou pelo menos armazenado de uma forma estruturada que permite a cruzar informações ou ter conhecimento para que você... Muita gente ao longo do caminho perdeu esse conceito, né, de inteligência de negócio para você, uma visão, e dali derivar ferramentas como o Power BI. É bem Exato. isso que você falou, né? Sai de um universo e chega num ponto conhecido Power BI, né? E aí esquece tudo que precede o Power BI, tudo que está dentro do texto de um Power BI. É muito importante essa mistura. Eu acho que prejudica a visão mais ampla, né? Tem gente que conhece o Power BI e está tudo bem, parou aí. Não, muito além, muito além. Legal. Exato. E assim, é legal ter experiência, que nem, assim, eu tenho 41 anos, você tem 50 e poucos, né? A gente vivenciou algumas coisas que a molecada agora não vivenciou, entendeu? Você estava falando aí dos profissionais abaixo de 40 e acima de 40. Por incrível que pareça, eu conheço muita gente que acha que a área de BI surgiu com o Power BI. Daqui um pouquinho eu vou mostrar aqui quando que surgiu o Power BI. E as pessoas acham que foi ali que surgiu a área de BI. E a área de BI surgiu lá na década de 70, 80, né? Faz tempo. E a mesma coisa com a inteligência artificial. Falei, como a nossa formação acadêmica é na área de TI, a gente teve a disciplina de inteligência artificial na nossa graduação, tá? Isso daí lá atrás, né?
Agora, o pessoal fala, não, eu achava que a inteligência artificial surgiu em janeiro de 2023, com o chat GPT, né? E, na verdade, desde a década de 70, você tem estudiosos, cientistas da computação que estudam inteligência artificial, já tinha um monte de livro da década de 70 e 80 de inteligência artificial, a única coisa que talvez não tinha era máquinas potentes o suficiente para fazer os treinamentos para poder colocar em prática, mas essa ideia já surgiu assim, já faz bastante tempo, né? Não é Lucimar, novidade, não é Lucimar, novidade. eu fiz análise de sistemas, né? Primeira graduação minha. Eu lembro de uma disciplina que chamava Prologic. Você tinha duas disciplinas, que era SO, que era Sistema Operacional, e o outro que você tinha, não era, era uma inteligência artificial, sim, é o Prologic. A gente fazia programas, bytes. Então a gente fazia coisas que hoje são talvez assim, pequenas, mas nós fazíamos sistema para ver análise sintática e semântica. Ah A lá, menina comeu o martelo, né? Quer dizer, ela sintaticamente está correta, mas semanticamente não. Porque o martelo exato. é um objeto, mas ela comeu uma manga. Ah, mas eu não tenho informação suficiente para saber se é uma manga fruta ou se é a manga de camisa. Essas coisas, nós estamos falando ali, 92, fazia complexas nesse, né? Então, a base, ela, como você disse, já veio desde meados do século passado. O que a gente começa a ter hoje é um volume. Eu achei muito legal esse insight seu, volume de dados, informação, que permite a gente trabalhar mais precisão em algumas linhas. Muito, muito legal. E tem gente realmente que acha que as coisas vieram agora, né? Talvez Exato. é a mesma raciocínio de imaginar que o ovo veio da bandeira, que o leite da caixinha. Pois é, que o mundo sempre teve internet, né? Verdade, que o mundo sempre teve internet, né? É, Ah, que nunca exato. teve, né? Muito bom. Legal. Eu falo bastante da molecada de hoje com bastante carinho, porque como eu dou aula na faculdade, a gente recebe alunos lá de 17, 18 anos, né? Então a gente conhece a mentalidade deles. Eu tenho uma filha minha filha tem 15 anos também, já está no ensino médio, então eu estudo bastante, assim, eu tento entender como é que eles pensam, né? Que é uma mentalidade muito diferente da gente, né? Bem diferente mesmo. Beleza, pode passar mais um aí que eu já explico tudo junto. Aí mais um. Aí isso, perfeito. Bom, isso daqui é a base da computação e a base da área de BI. O que é um pipeline de dados? Às vezes a pessoa explica de uma maneira tão complexa que é difícil de entender, mas no fundo, um pipeline de dados é o início, meio e fim do ciclo de vida de um dado. Ou seja, ele é o fluxo dos dados. Então você tem os dados de entrada, que eles são extraídos, você tem o processamento de dados, que é onde são feitas as transformações para fazer as análises, e a saída de dados, que são as visualizações. E é exatamente aqui na saída de dados que entra o Power BI. Então, na entrada de dados e no processamento de dados, você não vai usar Power BI para fazer isso, principalmente se tiver um volume gigante de dados. Você vai usar outras ferramentas. Power BI, ele entra aqui, ó, na saída e análise de dados. Então, por exemplo, eu tenho a variável x lá na matemática, o processamento vai ser o f de x é igual a x mais 10, que vai me dar uma saída y. Então, se eu falar que o x vale 7 na entrada de dados, eu vou ter no processamento o f de 7, que é igual a 7, ou seja, eu troquei o valor do x pelo 7, 7 mais 10 dá 17. Então, essa vai ser a minha visualização. Levando essa analogia para o petróleo, né? Se você olhar para o petróleo, quando você descobre um novo poço de petróleo, já dá para você encostar seu carro lá e abastecer seu carro? Não dá, né? Você precisa fazer o quê? Extrair o petróleo. Então, é isso que eu chamo de entrada de dados. O que é extração de dados? É você extrair o petróleo bruto. Você vai extrair os dados e vai levar para algum lugar. Qual que é esse lugar? Onde você vai carregar os dados? Onde que você carrega o petróleo? Na refinaria. Então, você extrai os dados do poço de petróleo, carrega esse petróleo lá para a refinaria. Na refinaria, você vai fazer o quê? Você vai fazer o processamento desse petróleo, que a gente chama de refinamento. Mas na área de dados, nós chamamos de transformação, né? É aquele T do ETL.
E de extração, T de transformação e L de load, né, que é carga. Então, lá na refinaria, esse petróleo ele é transformado. Os dados são transformados, para depois você carregar novamente esses dados, ou o petróleo, lá para o posto de gasolina. Então, você carrega da refinaria para o posto de gasolina, você tem a saída desse petróleo, que é o produto final do petróleo que as pessoas conseguem usar. E com os dados é a mesma coisa. Esse dado tem que ser extraído, esse dado tem que ser transformado, preparado, organizado, para depois ele ser analisado lá na ponta pelos gestores de empresas. Pode passar. Aqui algumas aplicações que eu acho que a maioria do pessoal que está assistindo já deve estar careca, né, de saber, né? Sistemas de sugestões. Você pega Netflix, você pega Mercado Livre, Amazon, por exemplo, você assistiu um filme. Depois que você assistiu o primeiro filme no Netflix, ele começa a sugerir filmes do mesmo gênero, porque você assistiu aquele primeiro filme. Então, quem que faz isso? Quem faz essas sugestões? É uma pessoa que tem lá atrás, olhando assim, olha, o Kleber assistiu tal filme, então o Kleber assistiu o filme do Rambo. Então, eu vou sugerir manualmente esses filmes para o Kleber. Não, não é assim que funciona. Existe um algoritmo que está muito bem treinado lá na Netflix, que ele vai analisar os filmes que o Kleber já assistiu e vai fazer sugestões baseado no conteúdo que ele já assistiu, né? E a mesma coisa para compra de produto, né? Quantos de vocês aqui já compraram produtos pelo Mercado Livre, pela Amazon? Você foi lá e comprou um tênis. Às vezes, ele nem espera você efetuar a compra do tênis e passar o cartão. Ele já oferece uma meia, ele já oferece um calção de jogar futebol. Ele fala, olha, quem compra esse tênis também compra essa meia, também compra esse calção. Agora, quem faz essas sugestões por detrás do sistema do Mercado Livre ou da Amazon? Lá tem algoritmos que foram treinados, né, normalmente usando machine learning, para poder fazer essas sugestões de maneira automatizada, né? Não são pessoas que ficam lá te sugerindo tudo isso. E o chat GPT, que nem se fala, né? Eu acho que tem muitas pessoas que já estão usando aqui, que estão ouvindo a gente, onde ele usa algoritmos, machine learning, estatísticas, cálculos matemáticos, para poder dar a resposta para as suas perguntas após fazer toda a mineração de dados no conteúdo que tem na internet. Isso é Pode passar. atualizadíssimo, né? Porque você falou do Netflix, as capas do Netflix, elas também são adequadas de acordo com o seu gênero, o seu gosto. Então, é muito Exato. mais sutil do que a gente pensa. Só um... É também toda a imagem, é um texto, é um volume de informação absurdo. Então, Exato. Isso é interessante, porque assim, vamos supor, o Kleber assistiu o filme do Rambo, e a Raquel assistiu também o filme do Rambo. Só que as sugestões de novos filmes para o Kleber pode ser diferente dos filmes sugeridos para a Raquel, por mais que os dois tenham assistido o filme do Rambo, porque os dois têm idades diferentes, os dois têm gêneros diferentes, têm gostos diferentes, né? Navega na internet, deixa os cookies lá de lixo, né, entre aspas, para o Netflix olhar também, então ele acaba levando tudo isso em consideração, né? É aquela velha história, para você conhecer melhor o seu vizinho, a melhor coisa é analisar o lixo dele, né? Se você analisar o lixo do seu vizinho, você vai conhecer ele muito mais do que se você ficar olhando para a porta da casa dele, olhando o comportamento, né? Porque é lá no lixo que você vai conseguir extrair e minerar esses dados, essas informações. Pode passar. Aqui tem um exemplo de dashboard, né? O que é um dashboard? É um painel bonito e colorido, tá? Igual esse daqui. Aqui tem um exemplo de dashboard de RH, né? Muitas pessoas chamam dashboard de painel, tá? E, enfim, na verdade é um conjunto de números, um conjunto de gráficos, todo colorido, fica bem chamativo, usando cores que chamam a atenção, de acordo com o padrão de cores para a pessoa que você vai apresentar isso, e acaba gerando um impacto maior. Mas assim, tecnicamente falando, qual que é a essência de um dashboard ou de um painel? Tá? Não é você ter um relatório, não é você ter uma planilha do Excel com 10 mil linhas. É você condensar, você resumir os indicadores mais relevantes para que o gestor possa olhar para esse dashboard e tomar as suas decisões. Então, o gestor de RH, ele vai bater o olho e vai falar, olha, a nossa taxa de turnover é 5%. Como que a gente pode fazer para melhorar isso no próximo trimestre ou no próximo ano, tá?
Não é a ideia de passar uma planilha no Excel de 10 mil linhas, é você resumir tudo isso em um painel. E isso acaba ajudando bastante o gestor, tá? Pode passar. Então, a definição formal aqui do que é um dashboard. Um dashboard é uma interface gráfica interativa que exibe visualmente informações resumidas e importantes sobre o desempenho de uma organização. Ele também pode ser chamado de painel. Pode passar. Um dashboard de BI é uma ferramenta eficaz para monitorar e analisar dados de negócios de forma rápida e intuitiva, fornecendo informações valiosas para tomadas de decisões assertivas. Então, para que serve um dashboard, né? Dá um trabalho danado fazer um dashboard. Mas, qual que é o objetivo final dele? O gestor bater o olho e em 5 minutos ele tomar a decisão dele, tá? Ele pode conter também gráficos, métricas, KPIs, pode passar. Atualização em tempo real e interatividade, se for necessário, né? Se for os dados de uma fábrica, por exemplo, e você precisa dos dados em tempo real, e também o agrupamento de informações, né? Essa parte que é o mais legal, porque quando você faz uma transformação de dados da maneira correta, você consegue fazer o agrupamento de dados. O que é o agrupamento de dados? Por exemplo, você cruzar dados da tabela de vendas com produtos e com clientes. Aí você forma o famoso cubo, né? 3 dimensões. Você tem o total de vendas daquele produto para aquele cliente, ou para aquela região que seja, né? Então, você tem aí vendas, uma dimensão, produtos é a segunda dimensão, e a região do Brasil que foi vendido esse produto seria a terceira dimensão. Então, você consegue montar cubos e exibir tudo isso em dashboards no Power BI. Pode passar. Olha como é bacana, né? Essa visão de cubo e a atualização em tempo real, existem soluções que muitas vezes a gente dá conta e que são importantes no negócio. Você pega alguns negócios, como, por exemplo, transporte de carne fresca ou peixe fresco, você tem que ter um monitoramento do transporte que leva talvez 4, 5 dias, ou transporte de pintinha recém-nascido, né? Que o pintinho tem 24 horas que você não pode, a partir do momento que ele nasce, você não pode dar nada, nem água, nem vacina, nem nada, até ele chegar na granja para ele poder fazer a instalação. Então tem uma vida útil de 24 horas. Tem determinados trajetos longos, são 8, 12, 10 horas de transporte que você tem que manter a temperatura, a refrigeração, você tem que manter muitas informações que são monitoradas, e aí você tem em tempo real e a internet das coisas, né? O IoT, ela já possibilita você ter pela internet os dados em tempo real e o monitoramento, para você ter o que a gente chama de termômetro e termostato, né? Você ter o Exato. termômetro para identificar qual é a situação e o termostato para fazer as correções. Então, fenomenal isso que você está dizendo, porque tem muita gente que desconhece isso, né? E hoje isso é tudo muito bem acessível. Já tem tecnologia para fazer tudo isso, né? Coisa que a gente não imaginava há 20 anos atrás, 10 anos. Legal. Bom, na minha época, na época do Kleber, de escola, os nossos pais, nossos tios, nossos avós falavam assim, olha, meu filho, se você quiser trabalhar no escritório com ar-condicionado, tem que fazer um cursinho de datilografia, né? Verdade. E aí as coisas foram evoluindo, aí da datilografia você tinha que fazer um curso de informática básica para aprender ligar e desligar o computador, aprender o Windows, Word, Excel, PowerPoint, porque a gente não tinha computador em casa, tinha que ir para a escola de informática para aprender. E depois você fazia o cursinho básico de internet, né? Ali começo da década de 90, né? Quando a internet chegou no Brasil, você ia lá e fazia o cursinho de como navegar na internet. Agora, hoje, qual que é a nova informática básica? Qual que é a nova datilografia? É o Power BI. Então, hoje, você fala, eu quero me destacar, eu quero trabalhar no escritório com ar-condicionado, igual a gente queria. O que você precisa saber além do que você já aprende? Você não vai fazer datilografia, ou se fizer, é mais por obrigação. Informática básica, a maioria já tem computador em casa, já acaba aprendendo por conta própria. Então, o que é esse algo a mais, esse ir além? É aprender o Power BI, independentemente da área que você trabalha. Seja na área de tecnologia da informação, seja na área de RH, na área de logística, na área de vendas, na área de secretariado. Então, o Power BI, ele é uma ferramenta que nós já comentamos aqui sobre ele. Ele é da Microsoft, ele foi lançado, né, no dia 24 de julho de 2015, mas o projeto dele começou bem antes.
É uma plataforma de software, é uma ferramenta, tem as versões desktop, web e mobile. Ele serve para você fazer visualização de dados, construir dashboards, gráficos, relatórios e também fazer análise de dados. Pode passar. E algumas soft skills para quem deseja trabalhar na área de dados. Ou para quem trabalha numa área que não é de dados, por exemplo, um gestor de RH, mas ele quer desenvolver esse setor tomando decisões baseadas em dados. Muito importante, né? Imagina um setor de RH tomando decisões para a empresa baseado em dados. Então, algumas soft skills. Curiosidade, quem trabalha com dados tem que ficar olhando para todo lugar e enxergar. Peraí que travou, peraí. Peraí. Tô te ouvindo. Será que sou eu? Vocês estão ouvindo normal? Agora Agora sim. sim. Agora voltou. Agora sim. Boa. Então tá bom. Beleza. Tá, beleza. Comunicação. Quem gosta de dados tem que gostar de se comunicar, porque é uma pessoa que tem que fazer muitas perguntas. E para você fazer as perguntas corretas, você tem que ter uma boa comunicação. Tem que ter um pensamento analítico, né, junto com um pensamento de curiosidade, que é um pensamento de você enxergar dados e medições. Tem que gostar de tecnologia e negócio, né, que é uma coisa que eu amo. Né? Se o cara for muito focado só em programação, talvez ele vai deixar a parte de negócio do lado. Isso não é muito bom. E se a pessoa é muito focada em negócio, mas é mais das antigas e não gosta de tecnologia, também vai deixar muita oportunidade na mesa, né? Versatilidade. Versatilidade é assim, por exemplo, eu já trabalhei em projetos de bancos e de fintechs, mas eu já trabalhei em projetos de empresa de energia solar, eu já trabalhei em empresas de franquias, eu já trabalhei em empresas de consórcio, já trabalhei em empresas da área médica. Ou seja, por mais que meu conhecimento de BI seja suficiente, mesmo assim eu tenho que estudar novas áreas. Eu tive que estudar um pouquinho da área médica quando eu fui trabalhar com dados médicos. Eu tive que estudar um pouquinho sobre o mercado de energia solar quando eu fui desenvolver projeto para empresa de energia solar, e assim sucessivamente. Então, é uma área muito versátil, que por mais que você já tenha o know-how da área de BI, de Analytics, mas você precisa aprender novas coisas, né? O conhecimento nunca para. E, finalmente, a ética. A ética é aquela parte de você estar trabalhando numa empresa, prestando uma consultoria na área de dados, você visualizar dados da empresa e você ter que morder a língua numa conversa de boteco e não falar para ninguém. Você não pode falar o faturamento da empresa que você está prestando consultoria. Você não pode falar quanto que ganha o fulano de tal dentro da empresa que você está prestando consultoria. Então, talvez uma das partes mais desafiadoras de quem trabalha com dados é que você olha, você vê a empresa sem roupa, digamos assim, né? Você vê a empresa nua, de uma forma que poucas pessoas veem, tá? Eu já tive acesso a informações, cara, só o presidente mais 2, 3 pessoas têm as informações da empresa e a gente não pode abrir a boca e falar com ninguém sobre isso, porque está no contrato. Se você abrir a boca e falar com alguém sobre isso, sobre o faturamento da empresa, o lucro, margem de contribuição, DRE, quanto que ganha o fulano, você pode perder sua carreira inteira por causa disso. Então, isso é um desafio muito grande. Então, a ética, ela faz parte, assim, de uma maneira muito forte de um profissional que trabalha com a área de dados, né? Você precisa desenvolver isso, porque às vezes em outras áreas, você pode comentar com o seu colega, com seus familiares, o que você faz. Na área de dados, isso já é mais delicado. É bem delicado você abrir dados que jamais poderiam ser públicos, né? Bem interessante. Pode passar. Aqui eu coloquei um salário médio, né, de um profissional da área de BI no Brasil, R$ 8.789. Esses dados vêm do Glassdoor, tá? Depois vocês podem pesquisar esse site. Se você procurar no LinkedIn e no Glassdoor, você consegue ver essa média salarial. Mas se você mora em uma outra região, se você sabe falar inglês, se você já é um profissional mais experiente, esse salário pode chegar a mais de 12 mil aqui no Brasil, e lá no exterior esse salário pode ser multiplicado por 5, né? Se você é fluente em inglês e você tem as mesmas habilidades que você já trabalha aqui no Brasil, mas você trabalha no exterior, tá? Esse salário pode chegar a 30, 35 mil, assim, tranquilamente. Existem muitas vagas remotas para você, do Brasil, trabalhar remotamente para Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, nessa área de BI. Então, é realmente uma área que tem boas remunerações
baseado na média salarial do brasileiro. Pode passar. Isso é verdade. É verdade, é pouco explorado. Tem muitos bons profissionais aqui que acabam não desenvolvendo essa habilidade, esse aprendizado. Esquece essas habilidades no Brasil e também fora do Brasil. E essa lógica, ela é muito importante, né? Trabalhar com os dados, porque de fato até tem muita empresa que investiu em ter uma estrutura de dados, mas não sabe o que fazer, né? Não sabe como melhorar. Então, precisa ter alguém de fora para poder entender esses dados. Tem muita gente que quer tirar um relatório, que vai lá fazer um programa para tirar relatório, e aí do relatório gera outro relatório, que gera outro relatório. Então, assim, não tem uma análise prévia da estrutura de dados e informação que pode ser montada. Então, é muito importante essa chamada, essa atenção, porque, de fato, as pessoas têm que entender que essa estrutura de informação que não é de agora, que é muito tempo atrás, já existe, e é uma enorme oportunidade hoje, viu? Depois, eu não vi aqui, mas o tempo médio de formação, acho que era legal, tem gente dando mensagem, depois você comenta. O tempo médio de formação vai depender, né? Se você quer ser um analista de Power BI, só de Power BI, tá? Em 6 meses você consegue ficar craque em Power BI. Tá? Inclusive, eu tenho uma formação só de Power BI. Tenho o curso mestre do Power BI. Agora, o legal é depois você crescer na carreira. Você começa com Power BI, depois você vai aprender modelagem de dados, depois vai aprender SQL, depois vai aprender Python, e até chegar na inteligência artificial, né? Olha, Pode passar. eu vou lançar aqui, depois a gente combina, mas Aham. eu acho que seria importante a gente lançar aí esse Mestres do Power BI. Eu não sei se você já tem uma turma ativa, senão a gente monta uma turma. Estou colocando aqui, dê a tua Tá. disponibilidade, a gente vê isso, porque eu acho fundamental a gente colocar um período de formação para que as pessoas possam, talvez no nível básico, ter uma imersão para depois seguir para o avançado, né? Sim, perfeito. Muito, muito. Vamos lá. Então, é exatamente isso que eu ia falar agora, né? Um avião, né? Você pode ir de Rio Preto para São Paulo, né? A gente está em São José do Rio Preto aqui. A gente pode ir de Rio Preto para São Paulo, que dá quase 450 quilômetros. A gente pode ir a pé. A gente pode ir de jegue. A gente pode ir de bicicleta. A gente pode ir de carro, pode ir de ônibus, ou a gente pode ir de avião. Tá? Então, você escolhe o meio de transporte. Então, se você deseja, né, entrar dentro de um avião para decolar mais rápido e chegar no seu destino mais rápido, que é ou ser um profissional da área de BI da maneira mais rápida possível, ou que a sua empresa seja uma empresa com a cultura data-driven para aproveitar os dados da melhor maneira possível e da maneira mais rápida possível, nós estamos aqui à disposição para ajudar vocês, tá? Pode passar o próximo slide. Aqui tem algumas turmas, né, que a gente já formou aí na área de Business Intelligence e Analytics, pode passar. E, infelizmente, nessa 1 hora, não dá tempo, né, da gente aprofundar na área de BI, pode ir passando aí. Não dá tempo da gente explicar exatamente como que é a extração de dados, como que é o refinamento desses dados, como se fosse um petróleo, como fazer as cargas, né? E não dá tempo também de ensinar vocês a construir um dashboard do zero. Então, a gente pode marcar aí um próximo encontro com mais horas, para a gente poder ficar aí umas 3, 4 horas e realmente fazer uma imersão para quem deseja fazer um dashboard bonito igual esse da área financeira, desde a extração dos dados, as transformações dos dados e a visualização dos dados, tá? Pode passar. E, finalmente, eu coloquei aqui o gráfico da escadinha, né? Pode ir passando aí as animações do slide, né? Que é assim, quanto que você conseguiria ganhar mais se você é um assalariado, se você aprendesse as habilidades do BI? Quantas consultorias você conseguiria começar a dar se você aprendesse as habilidades do BI? E quem sabe você montar um próprio negócio, né? Em cima dessa área de BI também, inteligência artificial, etc. A gente às vezes acha que a gente não tem a capacidade, mas eu coloquei a escadinha aqui para explicar o seguinte. O profissional nível 0, ele precisa de aprender com alguém, correto? Só que normalmente ele não vai conseguir ter acesso com um profissional do nível 10.
O profissional nível 10, ele está muito longe da área dele. Então, normalmente, a pessoa que está no nível 0, ela vai buscar ajuda ou para o profissional que está no nível 1, ou para o profissional que está no nível 2, ou para o profissional que está no nível 3. Ela só vai 2, 3 níveis a mais do que ela. Então, às vezes você acha que você não sabe nada, mas você já sabe um pouquinho. Às vezes você está no nível 1, você já consegue ajudar quem está no nível 0. Você está no nível 2, você consegue ajudar quem está no nível 1. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Você sempre vai saber alguma coisa e tem pessoas querendo saber o que você já sabe, mas você não está sabendo disso. Então, você acaba perdendo oportunidades. E aí, devagarzinho, você vai evoluindo na carreira até você acessar o profissional nível 10. Pode passar. E agora eu abro para perguntas ou comentários e o encerramento aqui, que a Raquel tem que ir, eu também preciso ir para a aula agora. Boa, nós vamos passar aqui 15 segundos a Tá. vinheta. Perfeito. Eu passo para a Raquel faz em 1 minuto, depois eu faço 3, 4 considerações e a gente termina. Então, em menos de... Vamos colocar 3 minutos? Vamos lá. Muito bom. Raquel, o mapa tá na tela, ficou lindo. Depois você manda para mim, para eu mandar para o Lucimar. Ficou bem legal. Sim. Gostou, né? Ficou bem legal. Se você estiver vendo, tem um delayzinho. Vai lá, Raquel, fala aí do mapa pra gente. Bom, quando eu trouxe a ideia de dados e data, me remeteu automaticamente a satélites e trocas rápidas de informações e de todo canto do mundo, a todo momento, de inúmeras formas. E foi exatamente essa abordagem que você, né, solidificou com a sua apresentação, muito mais aprofundado que isso. Mas, num plano geral, eu trouxe ali o globo, né, com todas as suas camadas, os milhões de satélites girando em volta, e aí eu trouxe os aspectos que eu achei bem interessante, que dentro da sua fala, cada parte do tema você meio que correlacionou com o aspecto, né, do céu, do oceano, da terra. Então, eu trouxe aqui as simbologias, né? Eu trouxe no canto superior direito um satélite, né, que eu pus para representar bem o começo da apresentação com a frase deflagradora, a questão da data, né, dos dados, o que é informação, o conhecimento, toda essa parte que você apresentou. No canto inferior esquerdo, eu fiz como se fosse o mar, né, a água ali no chão com o BI, e pus a gota, né, o Power BI sendo só uma gota caindo nesse mar, uma gota no oceano. No canto inferior direito, eu fiz ali saindo, jorrando petróleo, né, da parte da terra. Então, aí eu coloquei que os dados são o novo petróleo, pus os dados que são números brutos, a parte de pipeline. Aí, embaixo do título, eu coloquei o dashboard, que eu fiz um sketchzinho agora, eu preciso dar uma ajeitadinha, mas ele é o painel, né, para ser como um painel solar, que você também explicou com as soft skills, e orbitando aqui, né, os ligamentos entre essas órbitas, tem algumas das informações que eu achei muito interessante, que tem a ver com os dados, né? Então, as máquinas, as redes sociais, exames de saúde, as empresas, os novos resultados, todos esses pontos que você trouxe, que são os pontos que a gente às vezes nem imagina que orbitam esse tema e essa área. A gente às vezes acha que é como um programador, né, ou que mexe com tecnologia, o que você falou, a gente às vezes banaliza muitos dos termos que não são, né? E aí aqui saindo de todo esse ramo que parece até um DNA, né? Se a gente parar para olhar bem, parece até um núcleo de uma molécula, né? E aí sai ali, né? Como alavancar a sua carreira, né? Entenda a sua molécula, o seu DNA, tudo que envolve, tudo que está orbitando, isso daí para você conseguir, né? Alavancar a carreira, como você trouxe ali uma frase de instigação. E eu achei muito legal essa conexão do céu, terra, água, uma coisa que abrange tudo, né? Até o ar, no final, você foi com o avião. Então, aí ficou dessa maneira a minha interpretação. Eu vou só finalizar, por aqui um pouquinho mais de cor e já encaminho para vocês, e a gente já libera. Mas
Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui, de fazer parte desse momento de conhecimento, de troca e de poder beber direto na fonte, né? Porque eu sou menos de 40 anos e isso para mim é um momento riquíssimo da minha semana. Então agradeço pela sua explanação, agradeço o Kleber também mais uma vez. E é isso aí, vejo vocês semana que vem. Sensacional, incrível, Raquel. Parabéns, Raquel. Show de bola, ficou espetacular. Depois você manda pra gente. Muito, muito, muito bom, muito bom. O Andrei fez uma pergunta, aí depois a gente pode repassar. Ele colocou aqui, ó, como será o mercado de trabalho de um analista em saber lidar com a IA se é um diferencial? Eu acho que a gente vai trazer isso para um outro webinar, porque ele traz uma amplitude que eu gosto muito, porque o BI junto com a IA é uma combinação que é exponencial e poucas pessoas sabem usar, tanto um quanto ainda mais a soma dos dois, né? Exato. Só dar uma palhinha aqui na resposta, tá? O Power BI hoje, eu não enxergo ele mais como só um diferencial, eu vejo ele como uma obrigação. E a IA, ela está começando a se tornar uma obrigação. Tá? Os profissionais que não tiverem vai ficar para trás, né? Quando é um diferencial, você fala, beleza, se eu não tiver, eu ainda vou continuar ali na minha estabilidade, na minha zona de conforto. Agora, hoje, você saber Power BI, independentemente da sua área, e saber inteligência artificial, está se tornando quase que uma obrigação, né? Mas aí deixa para a próxima live que a gente fala mais. Boa, boa. E já fica então o convite para você voltar. Muita gente dando os parabéns, o teu conhecimento, você explicou de forma brilhante. Eu vou deixar aqui as dicas para o final, porque o próprio webinar foi muito claro e eu sei aqui também do nosso horário. Então, Lucimar, palavras finais e a gente já faz, a gente já se despede aqui, vocês já vão para os compromissos. Suas considerações finais. Olha, a minha consideração final é que, assim como o Kleber, passou por transições na vida pessoal e profissional na carreira, tá? É diferente da geração que nasceu de 2010 para frente, que já nasceu achando que o mundo sempre teve internet e já nasceu achando que já sempre existiu inteligência artificial, o ChatGPT, tá? Essa geração é uma geração diferente. Eu e o Kleber, nós participamos dos primórdios da computação, lá como dinossauro, né? Eu era um jeca tatu lá da roça, e de repente eu fui fazer um curso de informática, gostei do negócio, gostava de matemática, falei, vou fazer ciência da computação. E de repente a gente viu uma evolução que eu me sinto privilegiado, né, de ver o início, né, dessa construção e o pessoal que está vindo agora, que vai dar continuidade nisso, mas que já acha que o mundo sempre teve internet já de GPT, e não é bem assim. A gente viveu a época antes da internet, antes do chat GPT, antes da inteligência artificial, e isso para mim é muito prazeroso, tá? É uma coisa maravilhosa. Eu não sei se eu falei 5 tópicos, mas eu falei o que eu estava sentindo aqui. Mas é isso aí, dica do especialista, muito bom. Olha, eu quero agradecer muito você, é uma boa conexão. As pessoas saca e conecta rápido, então obrigado pelo teu propósito, obrigado por compartilhar esse conteúdo incrível. Eu acho que é uma inteligência, uma ciência que você traz que é ímpar e tem que ser explorada, Lucimar. Acho que a gente tem que formar essa turma, tem que, não só do MBA, mas também do BI, tá? Do Power BI, porque é o que você falou, a gente se colocando à disposição com esse conhecimento oferece para as pessoas oportunidades. Quantas pessoas não vão conseguir embarcar nesse novo cenário, mas talvez se tiverem uma oportunidade de aprender essas duas ferramentas, né, a IA e o Power BI, né, e o BI, elas vão voltar para o mercado todo o seu conhecimento. Então, eu agradeço você. Você quer fazer mais algum comentário? Eu já vou me despedir aqui e vamos embora. Quero agradecer ao Kleber pela oportunidade, agradecer a Raquel e também parabenizar aí pela arte, tá? Você realmente é uma artista. E agradecer a todos que assistiram ao vivo, vão assistir a gravação. Um forte abraço e muito obrigado a todos aí pela audiência. Boa. Lucimar, a gente aqui se despede com um soquinho. Você fica muito à vontade. Isso. Então vamos lá. Pessoal, semana que vem estaremos de novo aqui com mais um webinar da iProcesso, falando de temas atuais do mundo corporativo. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.
go now. Been sitting all night long. I can't get the signs you're sending on. Just a glance within up Я дивлюсь. to make a breach on my armor. Would you be open enough? Would you let me push you to something